Nós não temos também outra informação interessante, que é a condição que eles chegaram em Corinto. Nós não sabemos se eles chegaram em Corinto, vamos chamar assim, de uma extrema pobreza, ou se eles chegaram em Corinto passando muitas privações e necessidades, porque foram expulsos de Roma, ou se eles chegaram em Corinto bem estabelecido. Há um comentarista no livro de Atos, o texto dele é como ler o texto de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, e o nome dele é Ivo Storniolo, e ele coloca a seguinte hipótese, a seguinte possibilidade, que eles eram pessoas abastadas, Priscila e Áquila. E era como assim, se eles tivessem uma matriz, uma empresa matriz em Roma, e as filiais, tanto em Corinto quanto em Éfeso, porque depois eles se mudam para Éfeso junto com Paulo. Então eles eram fortes no ramo de fabricação de tendas. Uma possibilidade. E quando eles são expulsos então de Roma, eles vão se estabelecer em Corinto e tocar o negócio deles ali em Corinto, e também porque Corinto era uma cidade de forte comércio, né? Um golfo ali do lado do Mar Egeu, e Corinto, a cidade de Corinto era conhecida por ser uma cidade de um comércio forte. Mas o texto bíblico não fala sobre isso. Se Paulo os encontrou lá capengando, começando um negócio, construindo tendas, mas com muita privação e dificuldades, ou se eles já tinham uma empresa bem estabelecida, ou não. O texto não nos fala da condição social de Priscila e Áquila. Isso traz para nós também uma grande lição, porque o evangelho é para todos. Não importa se eles eram pobres, não importa se eles eram de extrema pobreza, não importa se eles eram ricos e abastados. O evangelho todo é para o homem todo e é para todos os homens. É fascinante quando a gente estuda a vida de Jesus, por exemplo, em Lucas 19, parece que Lucas ele tem essa pegada, né? Ele tem essa tendência de mostrar para nós que o evangelho é para todos. E Jesus, então, ele está indo para a cidade de Jericó, e quando ele está chegando em Jericó, na beira do caminho tem um mendigo pedindo esmola, pobre. Como diziam meus pais, não tinha onde cair morto. Vivia à beira do caminho pedindo esmola. E ele ouve o tumulto e ele pergunta quem está ali, e falam que é Jesus. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pede que tragam-no perto dele, e Jesus cura e dá visão a esse homem que é cego e salva esse homem. Um mendigo, um pobre, alguém que vivia em extrema pobreza. E Jesus alcança esse homem, porque o evangelho é para todos. Depois Jesus entra na cidade de Jericó. É sequencial esses textos. Lucas 18, a partir do versículo 35, vai contar a história deste cego. Lucas 19 vai começar a história de um homem chamado Zaqueu, e o texto vai dizer que ele era muito rico. Talvez um dos homens mais ricos de Jericó. E ele também tem a mesma ansiedade, o mesmo ansejo de conhecer quem é Jesus. E ele então sobe em cima de uma árvore, e ele quer saber quem é Jesus. Jesus chega embaixo da árvore e fala: Zaqueu, desça, porque me convém pousar em sua casa, porque o evangelho é para todos. O evangelho é para o rico, o evangelho é para o pobre, o evangelho é para o mendigo, o evangelho é para o milionário. O evangelho é para o branco, o evangelho é para o preto, o evangelho é para o asiático, o evangelho é para o europeu, o evangelho é para quem mora na Oceania, o evangelho é para o africano, o evangelho é para o norte-americano, para o centro-americano, para o sul-americano. Onde tem uma pessoa, o evangelho é para ele. Não há supremacia, não há povo que possa alegar uma supremacia para o evangelho. Esse povo que põe o capuz do Ku Klux Klan e fala em nome de Cristo,
ele está falando em nome de Satanás. Ninguém que alega para si uma supremacia e relega outros como raça inferior, fala em nome de Cristo e fala em nome do Evangelho. Quem assim o faz não conhece o Cristo e não conhece o Evangelho. Nega a cruz e nega o seguimento de Jesus. O Evangelho é para todos, não existe supremacia racial para o Evangelho, e aquele que conhece o Evangelho há de compreender e viver de que não há supremacia racial para nada, porque o Evangelho é para todos. Não importa se Priscila e Áquila são ricos, não importa se Priscila e Áquila são pobres, não importa se são milionários, não importa se vivem em extrema pobreza, não importa se são judeus, se são romanos, se são brancos, se são pretos, seja o que for, o Evangelho era para eles. O Evangelho é para você, o Evangelho é para mim, o Evangelho é para todos. Temos que ter uma voz profética, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que abomina qualquer forma de racismo e preconceito, seja racial, seja regional, seja de nacionalidade, seja do que for. Porque nas Sagradas Escrituras está escrito que Jesus amou o mundo, todas as pessoas, indistintamente. Nas Escrituras está escrito que para Deus não há acepção de pessoas. Se não há para Deus, se não há para Jesus, não pode haver para aqueles que querem falar em nome de Deus e que advogam para si serem seguidores de Jesus. Somos todos iguais, pecadores iguais, redimidos iguais, perdoados iguais, pelo mesmo sacrifício, pela mesma obra da cruz. A mesma quantia de sangue que Jesus derramou para o homem mais milionário do mundo, para a mulher mais milionária do mundo, ele derramou para aquele que não tem onde morar, um mendigo que mora embaixo da ponte. Todos custamos o mesmo preço, todo o sangue de Jesus. Não existe melhor, não existe pior. Na verdade só existe pior, né? Todos nós iguais, imerecedores da salvação. E é por isso que somos salvos pela graça, porque graça é favor para quem não merece. Eu, você e todos iguais, nivelados pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o texto nos omite a condição social de Áquila e Priscila, então é porque não importa. Não importa se é rico, se é pobre, o que seja. O Evangelho é para todos.